desculpem o atraso. Agitados, as vagas Acho que quando eu falar vai dar pra ouvir, não vai? Se eu falar nessa altura, dá. Não dá pra ouvir. Então tá, se eu causar algum acidente aqui, né, vocês relevem. Vou tentar, né, fazer direitinho. Bom, eu sou a Cris, trabalho no Descomplica. Eu sou diretora de projetos e parcerias. Então, ajuda aí o pessoal a tocar tudo isso que a gente está fazendo aqui com vocês e outras coisas más. E eu queria agradecer, então, por estarem todos aqui, se deslocaram, vieram de alguns muito distantes para nos ouvir. Muito obrigada. Espero que seja útil, produtivo. A gente vai ficar aqui contando várias coisas, tentando descomplicar um pouco mesmo. Dúvidas, comentários, levanta a mão aí, é para ser, né, um diálogo, não um monólogo de jeito nenhum. Quando comecei a trabalhar com a Gil, com todo o pessoal da Seduc, nesse projeto a gente ficou super empolgados mesmo, porque é muito bacana. A gente agradece a oportunidade de poder fazer parte disso, porque realmente é único, é diferenciado. E esses dias todos aqui, hoje é o nosso último evento, foram dias incríveis, sensacionais. Então, obrigado de coração por deixarem a gente trabalhar nisso com vocês. E quando a gente leu o Enem Chego Junto, Chego Bem, pra gente, essa palavrinha mágica aqui, né, do chego, o junto, uma palavra que eu acho super importante. Tudo que se constrói com colaboração, em grupo, a gente acredita que funciona muito melhor. Então estou eu aqui, está o Renato, professor de História, a gente vai tocando essa tarde aqui também juntos com vocês, tá bom? Então é interativo. O junto vai ficar aparecendo, né? Porque vocês gostam de ficar repetindo, bota a mesma palavra várias vezes, para ver se todo mundo grava. Mas antes até de começar, eu queria só marcar assim, o que a gente não é, o que a gente não vai fazer. O nosso papel, o papel do Descomplica, de forma alguma é substituir um professor, substituir uma matéria, substituir nada. O nosso papel aqui é complementar. Então, o papel, a sala de aula, o ao vivo, o presencial, aquele momento é fundamental e a gente entra uma parte que complementa isso e tenta ajudar o professor no desenvolvimento, na aprendizagem do aluno. Então, isso é o que a gente faz. E... Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Sou o Renato, né? Renato Pelizari. Quem já assiste minhas aulas, eu sou de Pelizari, né? Alguém já assistiu a 8, tudo bem? Bom, a gente já se conhece, né? Mais ou menos. Bom, vamos lá. A ideia nossa aqui quando a gente fala de Enem, nós falamos de Enem, né? E é pensar no que a gente pode fazer. A gente estava falando, eu mesmo quando comecei a trabalhar com o Descomplica, eu fui o primeiro professor do Descomplica, o primeiro professor a fazer vídeo para o Descomplica, conversando com o Marco, né? Vocês vão ver um videozinho do Marco aí mais tarde, Marco Fisman, fundador né, da empresa. Eu conversava com ele, Marco, mas qual o objetivo disso? Eu confesso que eu como professor, fiquei um pouco, eu sou professor de História, né? Eu fui formado nessa ideia de vestibular e tal, eu falei para ele, pô, Marco, qual o objetivo disso? Vocês vão botar um monte de vídeo, a gente vai gravar aula, vai botar aula lá, e aí a gente acabou não tendo lugar para dar aula, né? Para substituir a gente, vai botar uma televisão na sala de aula e acabou. E aí a gente conversou, são anos já, né? E a gente veio conversando, e ele foi me mostrando, e por isso eu estou no projeto até hoje, e fui um dos convidados a vir aqui no Ceará fazer essa divulgação. E a gente percebe que esse trabalho é um trabalho complementar. Exatamente assim, acabou meu medo, né? Acredito que seja o medo sempre de todo mundo, é uma ferramenta nova. Você coisa assim, pô, vão acabar com a sala de aula, isso é impossível. Felizmente isso é impossível. Né? Vocês, professores, a presença de vocês, é a sala de aula, é o dia a dia, é a presença, é o olho no olho, né? Que faz a diferença, que educa, que ensina. Né? O nosso papel é um papel muito maior. Né? Então, por isso eu gosto tanto desse projeto e acredito no projeto, acredito nessa coisa complementar, e por isso a palavra juntos vai aparecer tantas vezes aqui, chega a ser chato, repetitivo, vou ficar junto. Né? Então assim, mas vamos lá, vamos falar um pouco dessa situação, que falei, hoje eu não sei de novo, né? Toda hora já aparece isso aí. Né? Você quer falar um pouco sobre o primeiro? Quero falar um pouquinho aqui, como é que a gente pensa no Descomplica, como é que a gente desenvolve toda a nossa plataforma, né? A gente tem algumas coisas que são fundamentais. Uma é conteúdo. Então, o conteúdo é o primeiro item, né, que a gente pensa quando vai trabalhar. O segundo é distribuição.
como é que eu levo esse conteúdo. O terceiro é engajamento, como é que as pessoas assistem tudo isso que a gente está fazendo. E quarto, performance, como é que a gente chega lá. Eu vou entrar um pouquinho em cada um deles para vocês terem uma noção geral do que a gente faz. E aí tem 4 papéis e influenciadores e personagens principais de tudo isso. Um são os próprios alunos, os estudantes. 2, os professores, a gente também faz muito pensando neles. Os gestores, aqui tem gestores das escolas, né? Entendo que aqui tem muitos. Quantos são alunos aqui, para a gente entender? E professores? Legal. E gestores, só para ter uma ideia? Bacana. Uma boa representatividade. São quantas escolas aqui reunidas, mais ou menos? São 2 créditos. Legal. E a gente entende que a família, o pai, o namorado, o irmão, também tem um papel super importante no processo de formação. E aí, beleza, juntei tudo aqui, assim a gente desenvolve o nosso trabalho. E hoje a gente quer falar muitas coisas para os alunos que estão aí nesse momento, há 45 dias do Enem. Fica tranquilo, vai dar tudo super certo, a gente, né, sabe que vocês estão muito dedicados. Então, e falando em Enem, o Renato é muito melhor. Não, vamos lá. Galera, Enem, vocês têm ideia de quantas pessoas estão inscritas no Enem esse ano? Tem ideia não? São 7.200.000 pessoas fazendo a prova do Enem, tá? Isso é uma busca do governo, acredito que vocês acompanham isso, né? De crescer a cada ano o maior número de alunos. E só que agora a gente não está preocupado com esses 7.200.000, a gente está preocupado com os 300.000 alunos, né, da rede pública do estado do Ceará, tá, que vão fazer essa prova. Né, e os 25.000 professores que também fazem parte desse processo. Né? Então, qual é a nossa proposta? Né? Qual é a nossa grande preocupação? Antes de dizer que entrar na universidade pública é um jogo muito difícil de ganhar, a gente sabe que é. Né? A questão do Enem ter permitido para a gente, o SISU, né, o Sistema Integrado de Seleção Unificada, ter gerado para a gente novas possibilidades, fez também, evidentemente, que o Ceará se tornasse oportunidade de outros candidatos de outros estados. Então o jogo continua sendo um jogo muito difícil de ganhar, mas a gente acredita, né, que vocês vão conseguir. E a gente está aqui, claro, para ajudar o professor, ajudar o aluno, ajudar os gestores de uma forma geral, a tornar isso cada vez mais, né, mais viável, mais possível. Então por isso a gente está sempre trabalhando nesse sentido, trabalhando juntos, buscando resolver esse problema. Qual é o problema? O problema é a gente cada vez mais, né, tentar cada vez menos, a gente via historicamente a dificuldade, principalmente em algumas regiões do Brasil, de terem acesso à universidade de qualidade. Então esse é o problema. E como a gente resolve, o Enem está fazendo a parte dele, né, então a secretaria está fazendo a parte dela, e a gente está feliz, muito feliz, né, de estar fazendo parte disso. Confesso que eu, né, me sinto lisonjeado de ter sido escolhido para vir representar também o Descomplica, vir como professor, falar do site como professor, falar do Enem, falar da minha experiência como professor. Essa nossa palestra é dividida em 2 momentos. Tá? A gente vai falar agora sobre o Descomplica, sobre o que a gente pode, o que a gente vai, o que a gente não vai fazer. E depois a gente vai falar mais sobre a prova, né, sobre essa experiência, que eu sei que vai ser uma troca aqui. Nós temos várias pessoas extremamente capacitadas para falar sobre isso. Né? Então a gente quer tentar, claro, resolver o problema. Né? E como é que a gente resolve esse problema? Né? Aí eu vou contar um pouquinho desse conteúdo todo, né? Começando o passo número 1 aí do nosso trabalho. Fazer um conteúdo, e esse conteúdo hoje, conteúdo que vocês já devem estar acessando no site. Quem já está acessando o site, já está usando o site? Muito bem. Tem bastante gente ainda para, né? Acho que consumir, né? Tá tudo aí. Hoje, chega em casa, né? Hoje. Legal. Então, como é que funciona isso? A gente tem uma parte da biblioteca que é uma parte de vídeos pré-gravados. E aí tá tudo lá, divididinho nas disciplinas, biologia, matemática, história, geografia. E aí tem essas aulas todas, tem aula teoria, tem aula de resolução de exercícios, tem uma biblioteca, eu vou mostrar aqui, não vou mostrar ao vivo, a gente ficou meio inseguro se tem internet ou não. A gente fez uns que eu chamo de printzinhos. Printzinho, botei ali na tela. Então aqui tem eu não consigo até lá, mas acho que dá para ver ali, esse é um do plano, a gente tem mais de um tipo de plano de estudos, né? Tem um plano de estudos que é o plano resumido, e aqui vocês estão vendo isso. Então ali, esse daqui é o de história, homenagem, né? Aqui está o nosso professor querido de história, é ele mesmo ali, parece que não, mas é. Você barba ali, entendeu? Eu botei a barba.
Tá diferente pra caramba. Foi diferente. Eu tô foragido, na verdade. Desde a Revolução Cubana que eu tô tendo problemas com o governo brasileiro. Foi essa cicatriz aqui, sabe que foi? 1956, que eu tava indo pra Serra Maestra. Não pode acreditar. Estudou história e tá dentro da história. Tem que ficar mudando, entendeu? E aqui, você tá vendo, né? Tá tudo separadinho ali pelos conteúdos. Esse plano intensivo é um plano reduzido de 15 módulos. Então, quanto? Eu adoro o microfone. Eu não gosto de microfone, não. Eu queria falar, mas a voz é boa assim por isso. Porque eu não uso microfone, tá vendo? É límpida a minha voz, né? Eu queria ser temudo, tá? Não, mas tudo bem, mas fica legal, eu tenho que me acostumar com isso, né? Bom, como é que funciona aquilo ali? Aquilo ali é o mais resumidinho, chama resumo pro Enem. Então a gente tem 15 módulos gravados, é aquela coisa bem resumo mesmo, a pessoa precisa dar uma revisada nisso, aí vai lá e assiste. Claro, a pessoa começou lá desde o início do ano, em fevereiro, tinha mais tempo, aí tem 30 módulos, né, focados para o Enem. Então o cara começou lá, então imaginou 30 semanas de trabalho, ele tem 30 módulos de história. Algumas disciplinas como matemática, né, que tem uma demanda maior, eles têm 60 módulos dentro do site. Então, assim, então a gente vai fazendo assim, vai separando, vai dividindo. Lembrando que esses vídeos são curtos. Nós temos assim, cada aula, por exemplo, cada aula dessa, ó, da Idade Média à Idade Moderna. O pessoal de história vai se espantar, né, com a velocidade da coisa, vai ser o resumo. A gente faz aí, vamos fazer uma aula, sei lá, Idade Média. A gente tem uma média de 6 vídeos de 5 minutos. Aí você fala, pô, 30 minutos de aula. Caramba, dá pra fazer uma aula em 30 minutos? Dá. Dá por quê? Porque na verdade a proporção que a gente tem é que 1 minuto de aula gravada acaba correspondendo a 3 minutos de aula na sala de aula. Né? Por que isso? Porque o professor não tem uma série de coisas positivas, que é aquela interação com o aluno, falar com o aluno parar, perguntar se isso acontece, e também não tem aquela parte chata de ficar, moleque, lava o celular, menino, o quê? Banheiro? Tá lá empolgadão falando, é uma dúvida? Não, banheiro, vai no banheiro, né? Então isso não entra ninguém no meio da tua aula, então isso tudo torna, a gente consegue potencializar, né, melhorar esse tempo. Então, quando você tem uma aula ali de meia hora sobre um assunto, imagina que ele é mais ou menos uma aula de 1h30 na sala de aula. Tá? Então, isso ajuda pra caramba. Então, a gente vai tendo esses modelos, uma espécie de planejamento. Aí tem 15 semanas, aqui já é o de 30 semanas, ó, o extensivo Enem História, não é verdade? E aí, dentro dessa proposta de atender os assuntos, a gente também procurou fazer aula de atualidade. Isso foi muito legal. Né? Foi uma experiência muito bacana, porque assim, pô, o Enem pede atualidade, pede que o aluno esteja inserido, que ele compreenda os fenômenos, né? Que ele esteja lendo o jornal, tal, legal. Então, pô, a gente tem que levar isso para eles. Porque os nossos alunos têm dificuldade, a gente pede, né? Pô, vai ler jornal, vê o telejornal, mas não adianta, eles não gostam. Então, pô, vamos fazer por eles, vamos mimar nossos alunos, né? Como a gente faz, né? Vamos pegar escolher uma determinada matéria de jornal, e as primeiras aulas de atualidade foram assim. Ali, ó, repare que eu estou com o professor Maurício Martins, quem já assiste aí sabe quem é, o carequinha. Né? E o Maurício Martins, a gente sentado num sofá, a gente abria o jornal na hora assim, falava, vamos escolher uma reportagem, tudo mentira, tá tudo combinado antes, tá? Óbvio que a gente não escolhia não, a gente estudava a matéria, fingia para tirar aquela onda. Se eu pensar, ih, olha, que matéria legal, mentira, tá marcado já, inclusive compilou. Aí a gente lia para os alunos ali na hora a reportagem, e aí a gente fazia toda uma abordagem daquilo histórica, geográfica, né, em cima daquele assunto, que é exatamente como aparece na prova do Enem. Pô, aquilo foi muito bacana, foi vendo uma projeção tão grande, o pessoal foi gostando tanto, que a gente foi evoluindo nesse sentido. E aí a gente foi fazendo aulas e mais aulas, aí que tem, olha lá, as mais recentes, né, algumas mais recentes. Aula da Coreia, que aconteceu quando caiu o ditador, morreu, aí o filho dele assumiu, a gente, Coreia do Norte, aula. Pô, vamos ter que fazer os alunos entenderem, pô. Né? Porque quando você assiste uma aula dessa, ele vai falar da guerra da Coreia, divisão da Coreia, aí o aluno vai poder, quando lê reportagem, entender melhor o que acontece ali. Né? Então a gente pensou ali. Depois ele teve uma outra aula que eu adorei, foi uma experiência fantástica, que foi sobre as manifestações. Começaram no Rio de Janeiro, se espalharam pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente falou, caramba, isso tem que ser falado. E a gente fez uma coisa audaciosa, que a gente falou assim, pô, vamos lá ia marcar uma manifestação. A gente estava no Piauí, descobri que estava no Piauí, eu estava no Piauí pelo Descomplica gravando aula, que eu vou falar também já, o próximo slide. E aí eu estava lá vendo pela televisão a manifestação, e o professor de história, né, chorando, pô, sacanagem, eu tô aqui, o pessoal
tá lá, pô, querendo fazer parte daquilo. Porque, pô, eu que vivi a Revolução Cubana, tantas revoluções, tantas guerras, Segunda Guerra Mundial, me lembro como se fosse hoje, né, aqueles momentos marcantes na minha vida, como é que eu ia perder aquele momento? Não podia perder. Estava triste, estava querendo fazer manifestação no Piauí, aquele negócio, vamos fazer uma aqui, mas não dava. Voltamos e falei, eu preciso gravar uma aula na próxima manifestação. Aí marcaram a manifestação numa quinta-feira na Candelária, lá no centro do Rio de Janeiro. Caramba, aí o mais maneiro foi assim, né? A gente lá começa a gravar, não, aí falando de 68, falando de 89, de 92, momentos da história, né? Falando da direta já, 84, tentando, né? Fazendo, e aí começava assim, qual é a previsão? Aí eu, não, estão falando em 500 mil de pessoas hoje. Eu, caraca, 500 mil vai ser maneiro. E dando aula daqui a pouco, qual é a previsão? Pô, 1 milhão de pessoas. Eu, caraca, daqui a pouco 1,5 milhão de pessoas na rua. E a gente com uma câmera, a gente com uma tela, gravando aula no meio de 1,5 milhão de pessoas. Então foi uma experiência surreal. Eu arrepiado, as pessoas gritando, jogando papel picado, e a gente tentando filmar aquilo tudo para transformar numa aula para vocês. Então, quer dizer, isso é legal, porque, quer dizer, quando você vai ver aquilo ali, você não vai olhar aquilo ali, eu não vou ficar ali falando para você, né, porque foi por 20 centavos. Não, a questão não era essa. A questão era você mesmo poder participar um pouco daquele evento e observar e tirar suas próprias conclusões. Isso é muito bacana. Né, isso é muito recompensante para mim. Então é isso que a gente tenta. Né, a gente está tentando sempre fazer alguma coisa que possa complementar, porque eu também não consigo fazer isso na sala de aula. Assim como, quer ver, e aí eu vou aproveitar para ter um encaixe da outra ali, professor de biologia. Né? Quem de biologia levanta a mão, por favor, só para eu olhar. Opa, tudo bem? Tudo bom? Uma dificuldade imensa a gente conseguir passar para os alunos, a gente está falando de biomas. Aí você vai falar de caatinga, de cerrado, às vezes é muito difícil a gente conseguir mostrar para eles isso, né? Caramba, como é que a gente mostra isso? Aí a gente resolveu criar um negócio chamado Descomplica na Estrada. Eu já não gosto de viajar, imagine, né? E aí o pessoal assim, não, é professor de biologia e geografia. Eu, que isso? Que isso? História? A história está em todo e qualquer acontecimento. Eu posso explicar a formação do que? Eu tenho que ficar inventando motivo para viajar, e viajei. Participei de vários capítulos do Descomplica na Estrada. Eu fui para o Piauí, eu fui para o Pantanal, no Mato Grosso do Sul, eu vou para a Amazônia agora. Tudo assim, né? Não, história, eu vou só inventando. Né? Ali nós temos um professor de geografia e um professor de biologia, o Oda. Né? Vocês devem conhecer também, galera, já acessa o professor Oda. Eles foram, olha, ali eu estava junto nessa, foi Mata Atlântica. Mas essa eu não viajei, porque lá no Rio a gente foi na Floresta da Tijuca mesmo. Mas eu fui. Né? E aí eles vão ali, mostram a coisa, a gente filma e tal. Poxa, é um trabalho complementar. Vocês vão ensinar para os alunos lá na sala o que é, vão botar no quadro, vão explicar tal. E depois tem um vídeo e a gente tenta mostrar. Que é o que a gente não conseguia fazer em sala também, e a gente descobriu que a gente pode ficar inventando coisa. Isso é muito legal. Né? E vocês, professores, também podem participar disso. Tá? Mandar ideia, quiser combinar, pô, vamos fazer aqui um vídeo, será que tem como? Tudo é possível nesse cyberespaço. Né? Isso é muito legal. E a gente tenta aproveitar isso de forma, né, muito positiva. Então, esse é o Descomplica na Estrada. Em breve vocês vão ter acesso a todos eles. Né? O Mata Atlântica vocês já têm. Esses que eu citei, acho que ainda estão, né, na tua produção, porque a gente grava 3 dias direto. Inclusive eu fico com a mesma camisa para fingir que é a mesma aula. Eu boto a mesma camisa todo dia. Aí tem que pendurar ela quando chega no hotel. Fogo isso, hein? Quer? Economia tanto, evidente, melhor para mim. Minha malinha é uma mochila. Né? Mas por quê? Porque você vai assistir a aula, tem que dar a impressão que eu gravei tudo de uma vez. Mentira. Foram 3 dias de gravação ininterruptas. E a gente depois tem que compilar isso numa aula. Então imagina o trabalho de edição que isso não dá. Mas em breve isso vai estar à disposição para vocês. Tudo bem? Aí tem outra coisinha bacana também que acontece lá no Descomplica, que são as aulas ao vivo. Fora essas estão aí todas pré-gravadas, grava no estúdio, ou grava na rua, ou na manifestação, qualquer coisa. Todo dia tem aula ao vivo. Tem uma aula das 7 às 8h30, tem uma aula das 8h30 às 10h. E essa é a aula da interação, né? O professor está ali na sua frente, e aí tem no chat, a galera fica falando bobagem ou tirando dúvida, né? As duas coisas acontecem, não tem jeito. Mas é um momento, né, bacana de troca entre os alunos, o aluno com o professor faz perguntas e tem dicas bacanas que saem dali. Então aquele momento, pô, chegou em casa, eu sei, tá, o dia foi longo, né? Tava aqui, tava na aula, mas aquele gás final, assim, ela é divertida, é uma aula gostosa. E aqui, pô, o calendário tá lá no site já, esse daqui é o calendário dessa semana. Então tem a aula em si, tem a reprise da aula de ontem, cheguei, pô, mas tinha outro curso, tinha outro compromisso, não consegui assistir de ontem. Tá tudo aqui disponível no calendáriozinho que tá lá no site. E aí tem que todo mundo fala, né, poxa, professor, né? Professor é peça fundamental no processo de aprendizagem.
Mas a gente brincava, assim, até já viu, o Marco, que é o fundador, conhece muitos projetos de aula na internet, projetos que são projetos online. E aí via que tem muita empresa, muita coisa que diz, não, é um professor, mas meio editor, assim, preciso que ele me ajude a editar um livro, alguma coisa assim que tá ali, ou sei lá, tem um papel de locutor, pega, né, um negócio fica lendo, ou tem um papel de, não, seja meio ator, não tão só professor, porque enfim, estamos online, né, tem que ser diferente, ou blogueiro, ou roteirista, ou qualquer coisa. Pra gente, não. Pra gente, o Descomplica professor é professor, na sua melhor essência. Professor como professor de sala de aula, só que ele tá ali conversando com a câmera, né, entendendo que sendo professor em um outro lugar, mas com o mesmo quadro, giz, a gente ainda é super, né, nas antigas acho que o quadro funciona bem, fica bem na câmera. Então esse é o nosso jeito de montar e entregar conteúdo para de novo tentar ajudar a resolver e passar pelo jogo da universidade. Beleza, conteúdo está pronto, está bacana, legal. Como é que eu entrego isso? Ah, está lá no site, está no Descomplica. Pois é, mas o aluno ou o jovem hoje não fica só no Descomplica. A gente sabe que ele está vendo várias coisas ao mesmo tempo, está nas mídias sociais, está navegando na internet, então a gente acaba colocando esse conteúdo em outros canais. Então, como é que a gente faz isso? Ah, também tem várias pílulas e várias dicas, vários resuminhos que vão para o canal Descomplica no YouTube. O canal está lá. Então, entre ver o vídeo novo, né, ou o show da Beyoncé que aconteceu aqui em Fortaleza essa semana, dá um pulinho ali e vê um videozinho do Descomplica também, pega uma dica. E Facebook. A gente tem uma fanpage no Facebook. Quem já curtiu a fanpage? Legal. Ó, eu recomendo. Eu também curti. Lá a gente coloca muitas pequenas dicas. Então, assim, um videozinho curto, 1 minuto, uma dica de redação. Os 5 tópicos super importantes que você tem que saber de biologia. E coisas assim, a gente está sempre alimentando essa fanpage. Claro que tem umas coisas mais leves, né, uma brincadeira ou outra, mas também tem muito infográfico, muitas dicas bacanas para pegar lá. Beleza, foi. Então tem conteúdo, o conteúdo está distribuído. Tá bom. Mas aí pensa que o aluno passou o dia inteiro, né, estudando e fazendo isso, e acordou cedo e tal. Tem que achar alguma coisa para fazer ele querer se engajar naquilo, querer, né, fica lá mais um pouquinho, estudar mais algumas horas, pegar o final de semana, se dedicar. A gente sabe que isso já está no espírito de vocês, porque vocês já estão pensando, né, pô, me dá bem no Enem, vou ter que me dedicar mesmo. Mas a gente achou que podia ter um tempero diferente. E aí o tempero que a gente trouxe para as nossas aulas foi a diversão. Tentar fazer com que sejam aulas leves, aulas mais soltas, para ajudar nesse processo de, não, vamos trazer o conteúdo, mas de um jeito, né, descontraído. E isso a gente leva gravado, ao vivo, enfim, então está bem no DNA. E aí, um dos grandes testes para a gente de alto engajamento foi no ano passado. Na véspera do Enem do ano passado, que inclusive foi um feriado, né? Foi feriado, né? Foi 2 de novembro, né? A gente fez um aulão lá, 12 horas de aula, sem parar. 100 mil alunos. Então, assim, foi um grande número assim, que mostrou pra gente, pô, o pessoal realmente engajou na proposta, engajou no conteúdo, engajou na diversão e tá com a gente. E isso é uma alegria muito grande, né, de saber que o caminho estava certo. Esse ano, capaz de ter um aluno desse de novo, né, mas a gente chega no 500 mil, alguma coisa assim. E, por último, pô, essa combinação toda, a princípio deveria resultar, lógico, numa performance muito melhor. Né? Tudo isso que a gente está fazendo é para quê? Para que o resultado no final seja excelente. Tá bom, mas dá para ter certeza disso? Dá para tentar ter um número? Né? Não ser só aquele comentário bacana que um aluno fez no Face, que mandou no Twitter, alguma coisa assim. A gente foi fazer uma pesquisa, pegou lá mais de 470 mil alunos, aí foi perguntar de onde ele era, coisas genéricas assim, do perfil, e aí descobriu algumas coisas bem importantes para a medição da performance. 78% desses nossos alunos não faziam um cursinho. Então, porque não tinha nossa cidade, porque a gente está aí, né? A internet é bom porque a gente chega em qualquer lugar, ou porque cursinho é caro, né? Bastante caro, então é muito difícil de bancar um cursinho, né? Então, a maioria sem cursinho. 78% ficaram acima da média nacional, né? Puxa, isso é um super número, né? A gente ficou realmente muito feliz. E mais de 100 mil foram aprovados via nota do Enem
desses nossos alunos também, nesse composto da gente, né, ajudar a complementar o que ele já está fazendo, o que está vendo em aula, o que ele está fazendo, o que mais que ele está se dedicando a estudar. Então, Check Performance também nos deixou muito felizes. E aí, o que a gente está aqui, né, nessa proposta conjunta com vocês? Né? A gente vai estar monitorando, acompanhando, vendo os vídeos mais vistos, os exercícios que cada um está fazendo, como é que estão os acessos, todos os dias. Né? Tem o Felipe lá que me ajuda, o Felipe está lá olhando, vendo como é que essa evolução está acontecendo, por crédito, por escola, quantos alunos, e tentando até para nos ajudar a ver o que funciona mais, como é que a gente se adapta a isso, quais são os melhores, né? Para realmente ter na mão algo que seja complementar, seja bacana, seja combinado, e que a gente consiga também ter feedback sobre isso. E... quer? Não, na verdade isso é o que a gente vinha falando, que eu frisei desde o início, né? Que a gente não vai inventar um novo professor, né? Então, para não ficar repetitivo. É isso aí, a gente vai trabalhar junto, a ideia é trabalhar junto, assim. A proposta que eu faço é exatamente o que eu tenho feito nas minhas aulas. Acho que é legal o professor conhecer essa área, por isso todos os professores teriam acesso também, né, ao Descomplica, porque a gente pode usar isso em benefício nosso, né, direto. Como assim? Né, hoje eu estou dando uma aula qualquer e eu acho que aquele conteúdo não preciso aprofundar ele, a gente tem um tempo, a gente tem um cronograma, a gente tem um prazo, né, para terminar aquilo, tem os testes, tem as provas, então tem que terminar o programa, e aquilo não é importante, aquilo não cai, não vou cobrar aquilo na prova, mas é um assunto interessante. E alguns alunos mostraram interesse, e você sabe que tem um vídeo lá no Descomplica. Você pode falar para ele, pô, olha só, tem um vídeo lá no Descomplica? Então, acessa, o nome do vídeo é tal, tal, tal. E aí o aluno vai em casa e assiste. Então, quer dizer, a gente pode estar dialogando com esse conteúdo. Né? Eu estou até falando assim, poxa, olha, quer fazer uma revisão? Ah, a pessoa faz revisão! Ele fala, que revisão! Não, gente, não posso ter revisão. Eu estou extremamente, a gente está em cima, a gente tem que dar conteúdo, eu tenho que dar conteúdo, mas, poxa, sem acesso ao Descomplica, não tem? Então, dá um pulinho lá, tem os vídeos super curtos, super legais, pega o resumo lá do Enem, pô, que os vídeos são mais curtos, dá uma olhada lá que vai te ajudar. Então, quer dizer, a gente usar o Descomplica como forma de nos ajudar em sala de aula é o nosso grande objetivo, porque a gente não quer criar um novo professor, isso não existe. Né? Nós somos professores, sabemos fazer isso, né, e isso não vai mudar. Tudo bem? Tranquilo? E aí, entregar aquela ideia nossa, né, de ajudar a planejar, entregar conteúdo, esse que está falando aqui, disponível. Então tem lá, está lá 24 horas por dia, a internet é muito boa por isso, está lá, está à disposição. Então isso pode ajudar sem dúvida nenhuma nesse diálogo. Né? E aí, Cris, eu achei que você agora, porque para fechar essa primeira parte, a gente sempre gosta de fechar com uma frase bonita, né? Para dar um impacto. Né? Aí botamos essa frase super difícil do Foucault. Vai contigo, não vou fazer isso não. Obrigada, né? Obrigada pela participação comigo. Então a gente foi lá procurar, vamos falar aquela coisa, né? Vou acabar a apresentação, frase inspiradora, não sei o que lá, olha pra cá, olha de lá, e aí, né? Aí surgiu essa na nossa frente, pô, lê uma vez, lê a segunda, a terceira, não, pô, mas acho que é bacana, acho que no final das contas dá pra entender a mensagem aqui. E aí, impossível não é a proximidade das coisas, mas o próprio lugar em que poderiam ser vizinhas. Então, o que está por trás aqui no nosso pensamento, né? Então, não adianta a gente botar, né, duas pessoas aqui do lado uma da outra, se elas não forem vizinhas, e vizinho no sentido melhor que ser vizinho, de colaborar, de um ajudar o outro, de dizer o que está bom, o que não está, de quando está precisando de ajuda, chegar ali no vizinho e dizer, pô, me ajuda aqui, porque, né, alguém precisa ficar com meu filho que eu preciso correr sei lá eu quem. Então, isso que a gente quer aqui, né? Esse processo de vizinhança com vocês, de colaboração, de ajudar, de complementar. Então, é para isso que a gente está aqui. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Senão o Marco, que é o nosso fundador, deixou uma mensagem, porque ele infelizmente não pôde estar aqui. A gente passa o dia inteiro contando para ele como as coisas estão indo, ele está no meio de outras reuniões, mas ele deixou uma mensagem aqui. Se alguém, como é que é? Comentários, dúvidas? Pode ficar pro final, né? Vamos guardar tudo, no final você sempre vem, né? Pode ser Fala que eu não gosto de microfone, mas eu falo no fundo. Você desde pequeno, cara. Bom, pessoal, se você está vendo esse vídeo agora, é porque infelizmente eu não pude estar aí junto com o nosso time. Adoraria estar aí com vocês, mas de qualquer maneira eu fiz questão de gravar esse vídeo para dar todos os recados que eu queria dar como fundador do Descomplica e como parte integrante de todo esse processo. Antes de mais nada, o que eu queria fazer é agradecer vocês por estarem deixando a gente ajudar. Porque eu, como professor, e há 15 anos dando aula, eu sei que no final das contas, cada parte é muito importante.
O professor que está olhando para o aluno tem o seu papel, e a partir de agora, junto com vocês e com os alunos de todo o estado do Ceará, o professor que está pela internet também vai ter o seu papel. No final do dia, o que nós precisamos é conseguir entender o que nós podemos fazer para ajudar vocês. E uma das grandes certezas que eu tenho é que jamais nós iremos substituir o trabalho dentro de sala de aula, olho no olho, tentando olhar para o aluno e entregar para ele o conteúdo que é tão importante todos os dias dentro das salas de aula. O que nós queremos fazer aqui é ajudar vocês a trabalhar quando os alunos estão fora dos muros escolares, quando os alunos estão fora da sala de aula. O primeiro passo que nós estamos dando juntos é conseguir explicar para os alunos e explicar para os professores como é que o Descomplica vai funcionar. Todos os alunos, a partir desse momento, acho que você já deve até saber disso, têm acesso irrestrito ao nosso sistema. Todos os professores, a rede inteira, também tem acesso irrestrito ao nosso sistema. Estamos falando de 300 mil alunos, 25 mil professores, num projeto que é absolutamente empolgante e inovador no Brasil. Nós precisamos, então, em algumas ondas, contar com a ajuda de vocês. Primeiro, para que os alunos entendam como o Descomplica funciona e para que os alunos saibam que eles podem, a qualquer dia da semana, em qualquer horário, de qualquer lugar, acessar o nosso conteúdo. Então, nós temos uma biblioteca com 4.000 aulas pré-gravadas que cobrem todas as disciplinas de todo o ensino médio e, é claro, todas as disciplinas, cobrindo também todo o Enem. Em segundo lugar, nós precisamos da ajuda dos professores para, junto com os alunos, definirem o que exatamente é complementar. O professor é absolutamente essencial nesse processo. A escola, o papel da escola é absolutamente essencial nesse processo. E é essa conversa entre o que acontece dentro da sala de aula, com o que acontece na casa do aluno, o que acontece dentro do muro escolar, com o que acontece fora dos muros escolares, que vai fazer com que a gente consiga atingir o nosso grande objetivo. O nosso papel é, num vídeo objetivo de curta duração, em 5 minutos, poder revisar algum conceito, poder tirar alguma dúvida, poder, de maneira bem objetiva, fazer o aluno conseguir avançar. Cada vez que ele para com alguma dúvida, ele pode ter a certeza que existe um vídeo de 5 minutos para tirar aquela dúvida. Cada vez que ele percebe que ele não entendeu muito profundamente um conceito, ele sabe que tem um vídeo de 5 minutos fazendo uma revisão rápida. A ideia é essa, é conseguir conversar dentro de sala com fora de sala, escola, casa, professores dos alunos todos os dias da rede estadual com os professores do Descomplica, que vão estar sempre disponíveis, seja ao vivo, seja em aulas gravadas, para tirar todas as dúvidas dos alunos, com um objetivo que é absolutamente comum, que é ajudar o aluno a melhorar a performance nas provas de entrada da universidade, ajudar o aluno a entrar na universidade e seguir uma carreira longa e bastante recompensadora, não só para eles, como para a gente, porque no final do dia é isso que interessa. Pegando aqui o gancho aqui da fala do Marcos, né, que é uma pessoa muito bacana, assim, só para informação de vocês, se por acaso algum outro aluno de outro estado quiser entrar no Descomplica, tanto esse aluno como o professor, ele tem que pagar uma taxa mensal, né, Cris? Ele tem que pagar uma taxa mensal. A Secretaria de Educação, principalmente na pessoa do professor Maurício, conseguiu com o Instituto Natura, o Instituto Unibanco, a SEDUC e também o Descomplica, fechar uma parceria aí para que todos os nossos alunos da rede estadual, os 300 mil alunos, isso aluno de primeiro ano, de segundo, de terceiro, EJA, e todos os nossos professores da rede também tenham acesso ao ambiente Descomplica, né? Então, assim, vocês são privilegiados por ter essa oportunidade, por ter esse ambiente de estudo disponível para vocês. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, gente, e o momento que vocês tiverem, a oportunidade que vocês tiverem, vocês entrarem no ambiente, vocês fuçarem lá, porque lá tem muita coisa boa. Tem muita coisa que dá para vocês aprenderem cada vez mais. E é um apoio muito grande para o professor. Assim, esse ano nós estamos com uma espécie de projeto piloto, né? E quando a Cris coloca aqui, quando chegar em casa, vamos lá, vamos abrir, né? O interesse dela também é em ajudar. Também é em ajudar, porque o papel do Descomplica é esse, é garantir oportunidades para vocês aí, alunos que estão aqui na minha frente, professores, para que a gente possa cada vez mais aproveitar o que existe de bom aí. Então aproveitem, gente, abram o Descomplica, acessem, assistam os vídeos,
tirem suas dúvidas, o ambiente é muito bom mesmo. E assim, se tudo der muito certo, a gente pode até continuar com a nossa parceria próximo ano também. Agora é preciso que vocês acessem, né? Apesar de Juazeiro ter um número de acesso muito bom, mas quando a gente pega a rede como um todo, né, esse número é quase nada. Quer dizer que de 300 mil alunos, 25 mil professores, se a gente não tiver acesso, não tem por que também ter uma continuidade, né? Então, assim, aproveitem a oportunidade e acessem mesmo, porque o ambiente está lá e é para vocês, é de vocês. Obrigada. Bom, não, acho legal isso, eu estava ali pensando, né, quietinho. Porque assim, os professores podem também interagir com a gente, é muito legal. Eu acho que quem é de história, tem professor de história hoje aqui? História, vamos lá. Então assim, pode assistir meu vídeo, fala lá, cutuca lá, fala comigo, manda um e-mail, né? Pode criticar também, fala assim, Renato, eu acho que deu mole aqui e tal. Isso é muito legal, porque assim, a gente quando bota a cara ali, falando como professor, né? Eu sou só professor de História do Descomplica. A gente se expõe também, né? A gente está botando a cara, a gente está se expondo. Mas é porque todos nós, educadores que acreditamos na educação, a gente coloca isso em segundo lugar. No início eu confesso que eu tive medo, né? Não sou o melhor professor do mundo, então obviamente eu sou mais um professor e obviamente eu vou errar e vou acertar, e eu estou ali para todo mundo ver o meu erro, né? Quando eu estou dentro da sala de aula, só meus alunos vêm. Mas eu estou ali para isso porque eu acredito, eu botei isso em segundo lugar. Né? Eu estou dando a cara ali, claro que a gente se prepara para fazer aquelas aulas, às vezes até mais do que uma aula de sala de aula, justamente preocupado de estar exposto, mas os erros vão acontecer. Né? E eu não estou preocupado com isso. E ver o que está acontecendo aqui no Ceará, isso me faz cada vez gostar mais do que eu estou fazendo. Né? Acredito muito na educação, acredito muito no meu país. Fico muito chateado quando alguém fala mal do país, fala que não vê futuro, não vê... Nossa, isso me incomoda profundamente. Tá? Então, assim como eu acredito que o país possa melhorar, eu também quero melhorar. Então, por favor, se vocês puderem comentar minhas aulas, me criticar, falar mal mesmo, fica à vontade. Daí vocês também, o professor também. Ah, professor, foi chato, não gostei que essa aula sua é muito chata. Essa é a minha voz de aluno falando comigo, porque câmera, eu tenho que dialogar comigo mesmo, né? Tem esse negócio meio complicado. Então eu tenho que fazer pergunta mesmo. Mas, Tite, eu não entendi isso aí. Aí eu não entendeu, aí eu mesmo respondo, entendeu? Para tentar gerar um diálogo. Tá? Diálogo esse que eu espero que eu tenha aqui agora, por favor, não deixa. Eu fico meio tímido, se eu ficar falando, vocês não falarem comigo, eu fico meio tímido. Tá bom, mas vamos lá. Galera, vamos ser pragmáticos agora, sei que eu estou falando com... Né? Já apresentou o Descomplica, é um momento meio assim desconhecido, vocês só vão ter noção do que é isso quando entrarem mesmo e olharem. Então, por mais que a gente fique aqui falando, vocês só vão ter noção quando entrarem lá. Agora eu quero partir para uma parte mais pragmática, e eu vou tentar falar, sabendo que eu estou falando com gestores, professores e alunos, eu vou tentar, claro, de falar com todo mundo. Alguns momentos eu vou falar mais com uns, outros eu vou falar mais com os outros. Mas eu vou tentar sempre também mostrar para os alunos o pragmatismo disso aqui. Por que a gente está aqui? Claro, a gente está aqui para estreitar a relação, é óbvio, né, para mostrar o que a gente quer fazer, mas a gente quer também ajudar, trocar experiência para tornar isso pragmático. O aluno sempre pergunta isso. Muito bonito, você fala aqui e eu faço isso. Né? Tem que ter um motivo. Pô, o que eu faço? Qual é na prática? Isso vai me ajudar como? E é isso que eu vou tentar aqui também um pouquinho. Então vamos começar falando do quê? Da prova do Enem. Bom, os gestores e professores eu tenho certeza que sabem da mudança, os alunos talvez não, mas o Enem era uma prova, foi uma prova que era de 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio tinha por objetivo medir, assim como outras provas, como o ENAD, que vocês vão fazer depois, né, medir o Exame Nacional de Ensino Médio. Perfeito? Legal, isso aí continua. Tá? Isso ainda é um grande objetivo do governo, medir, por isso, inclusive, a necessidade de aumentar. Sabe quantas pessoas fizeram o Enem em 1998? 100 mil pessoas. Bem diferente das 7 milhões e 200 mil que estão fazendo agora. O governo precisa dessa escala, precisa que todos os estados, em grande escala, façam a prova do Enem, para que eles tenham uma estimativa, um conceito muito melhor, uma visibilidade melhor. Tudo bem? Então essa prova, só que chegou em 2009, essa prova mudou completamente. E não foi só a prova, foi um conjunto de novidades para a gente. A prova mudou muito, foi o primeiro choque. Tenho certeza que muita gente aqui tomou um choque em 2009, como eu. Em 2009 foi o primeiro ano que eu assumi um cargo de coordenação na escola que eu trabalho, né, na escola presencial que eu trabalho, além de trabalhar de Descomplica, eu trabalho em outros lugares. E ali foi o primeiro, eu assumi o cargo de coordenação, estava montando planejamento para os meus alunos de terceira série para vestibular, e de repente o governo anuncia
uma mudança drástica no modelo, porque as provas do Enem, que eram de 63 questões em uma redação, ia virar uma prova de 200 questões em uma redação. Vocês lembram que era 200, né? E aí a gente ficou maluco, a gente piritou, esperneou, fez carta aberta, publicou em jornal, reunimos em escolas lá no Rio. Aí o governo até deu uma recuada, melhorou o problema, não eram mais 200, que era para 180 questões. Pronto, agora está resolvido. Né? A prova pequenininha, 180 questões. Eu hoje até entendo, a gente até entende o motivo dessa prova ter que ser tão grande. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas foi um choque de qualquer forma, né? E, na verdade, a proposta dela, a proposta se ampliou. A proposta da Enem se ampliou, ele continua sendo, né? Ele continua sendo uma prova, né? Os resultados continuam sendo importantes para compor a avaliação de medição da qualidade do ensino médio do país e a implementação das políticas públicas. Claro, é com o resultado disso que o governo mapeia os problemas e ele promove ações políticas. Legal? Tranquilo, isso já existia e continua. Embora existisse um sério problema que eu vou falar qual é. Vamos lá, vamos chegar lá. A criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio. Claro, eu posso saber qual é o conteúdo que eles sabem mais, o conteúdo que eles sabem menos, em que região. É um banco de dados gigantesco. Né? Inclusive esse que o Descomplica também vai gerar para vocês a partir do que os alunos fizerem dentro do site. O desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira. Né? Já comentamos. E aí bem claro para vocês que estão aqui, todos nós estamos aqui, a grande expectativa é aquela ali. A constituição de parâmetros para autoavaliação do participante com vistas, olha agora aí, hein? Com vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho. Gente, é claro que isso é a prioridade. Claro, né? A gente quer aí que o Enem, né, via SISU principalmente, só lembrando que o SISU não é a única possibilidade, né? Você tem aí, nós sabemos que você tem a possibilidade de conseguir vagas pelo, né, você tem o FIES, você tem o ProUni, você tem o SISUTEC. Conhecem o SISUTEC? Também o Brasil hoje está demandando muitos técnicos, precisam de trabalhadores técnicos. Né? E há uma defasagem nisso. Então, eles estão estimulando, tem mais de 100 cursos técnicos no Brasil. E agora, então, pela nota do Enem, você também pode entrar no SISUTEC e conseguir uma vaga, tá? Numa escola técnica pública ou privada. Tá? Você pode se certificar pelo Enem, vocês devem saber, né? O pessoal, pela regra, tá? A regra básica do Enem, se o aluno tiver mais de 18 anos e atingir a média nacional estabelecida pelo MEC, ele pode conseguir o certificado de ensino médio. Ele concluiu o ensino médio e, consequentemente, pode, em janeiro, se inscrever no SISU, no SISUTEC, conseguir uma vaga na universidade. Tudo bem? Em alguns outros casos é viável também, mas pelo que você tem lá no regulamento, no edital, o aluno tem que ser maior de 18 anos e se inscrever e pedir a certificação. Perfeito? Agora a gente sabe que, claro, a maioria que quer o SISU, não é isso? A seleção, o sistema integrado de seleção unificado. Olha lá. E aí, só para vocês verem a evolução desse processo, primeiro você vê que não é igual, né? Eu tive ano passado 3,5 milhões de pessoas fazendo o Enem e menos de 2 milhões tentando várias universidades. Para você ver que as pessoas tentam outras coisas que não necessariamente o SISU. Mas olha a evolução do SISU. Em 2010, lembrando, 2010 foi o primeiro SISU, o primeiro Enem foi em 2009. Vocês vão fazer esse ano o Enem 2013. Mas em janeiro vai abrir o SISU 2014. Tranquilo? Então aquele foi o primeiro SISU. E aí você tinha lá, ó, um pouco menos de 50 mil vagas em 51 instituições com menos de 800 mil pessoas. Olha em 2013, já em janeiro, quase 130 mil vagas em mais de 100 instituições e quase 2 milhões de alunos, né, tentando essa vaga. Então, você vê como de fato essa é a vontade, é aumentar, é crescer, até para que eu tenha, né, um maior parâmetro, tá, perante os alunos do Brasil como um todo. Tá? E aí vamos lá, vamos agora falar do exame efetivamente. Vamos falar da prova, desse Enem então, né? Que novidades são essas, qual é a grande... E aí eu acho que eu vou começar logo pelo mais espinhoso, pelo assunto mais delicado, aquele que talvez levante aqui o maior número de dúvidas. Acho que você acertou, né? Você falou TRI, não foi? Então eu viajei, né? Professor, finge que alguém perguntou, né? Se eu vou poder falar, né? Isso mesmo, né? Ele perguntou uma coisa, nem aí quem, né? Muito bem, mentira. Quem respondeu, você finge. Correção pela TRI. Galera, eu sei desde o início, eu tive muita dificuldade em explicar para o meu aluno, porque eu acho que o principal aqui é explicar para o aluno, né? Acho que nós pessoas queremos explicar para o aluno. A gente quer entender, mas também quer estar pronto para explicar. E eu sempre tive uma dificuldade imensa de explicar o TRI.
Então eu vim sempre conversando, procurando, pesquisando, e aqui nessa viagem, inclusive, conversando com o Marco Fisman, com o Rafael Cunha, que esteve com a gente também, né, qual é a melhor forma de explicar a teoria de resposta ao item? A teoria de resposta ao item é baseada num teorema de Bayes, né, um teorema matemático, tá? E que, convenhamos, ele é absolutamente impossível para mim. Eu sou de história, sou de ciências humanas, me desculpa, eu não tenho a menor noção do que é o teorema de Bayes. Eu quero saber o que isso transformou a vida na nossa avaliação. Né? Eu acho que, pelo momento, o TRI para a gente, aplicado a um exame, ele transforma esse exame em algo próximo de um psicotécnico. Tá? Eu vou começar dos mais simples, depois a gente tenta aprofundar um pouquinho. Um psicotécnico. Porque a partir do momento que ele pede que você adote uma determinada linha de raciocínio, tá? De você, para poder medir como é que você vai caminhando ali dentro, e qualquer desvio seu é penalizado, ele acaba, e às vezes são perguntas fáceis, muito próximas, se você cair em contradição, ele te tira ponto. É um psicotécnico. É uma prova que acredita conseguir traçar o seu perfil como aluno. Aí você está se perguntando, caramba, como ele consegue fazer isso? Né? Essa é a grande pergunta. Então vamos lá. A proposta do TRI, primeiro, eu tenho um banco de questões, tá? Pré-testados. O INEP tem um banco de milhares e milhares de questões pré-testadas, calibradas, como eles chamam. O que é isso? Eles aplicam essas questões para alunos até o segundo ano, né, do ensino médio e até no primeiro ano de faculdade. Eles aplicam elas e aí eles fazem curvas em S para definir se aquelas questões são boas ou não, né, para colocarem no exame, e ao mesmo tempo eles descobrem se essas questões são fáceis, médias ou difíceis, em nível de dificuldade. Então elas já vão para o banco do INEP com isso estabelecido, elas são fáceis, médias ou difíceis. Tudo bem? Legal. E aí o governo consegue, a partir disso, fazer provas com o mesmo grau de dificuldade. Por que isso é muito importante para o governo em relação às políticas públicas? Ora, se eu aplico uma prova em 2013, tenho resultados alunos no Brasil. Aí eu aplico uma prova em 2014, eu tenho um outro resultado, vamos supor, melhor. Eu posso assegurar que o ensino médio brasileiro melhorou de 2013 para 2014? Pela TRI, pode. Pela TRI, sim. E sem a TRI eu posso? Não, por que não? Porque essa prova de 2014 pode ter sido um pouco mais fácil. E aí me deu um resultado muito relativo. Eu não tenho como comparar um ano ao outro se eu não tiver uma prova que me garanta o mesmo grau de dificuldade. Então, olha aí um problema. E o TRI vem ajudar a resolver isso. Né? A TRI vem ajudar a resolver isso. Então, o que acontece? Tanto é que no mesmo ano, quando acontece uma aconteceu no Rio, as chuvas geraram uma catástrofe na região serrana do Rio de Janeiro. Eles tiveram que, obviamente, o pessoal não fez prova do Enem, e aí eles tiveram que reaplicar a prova. Reaplicaram uma prova diferente, com o mesmo grau de dificuldade que tinha sido feito. A população carcerária no Brasil faz a prova do Enem em outra data. Uma prova diferente, porém, com o mesmo grau de dificuldade. Então vamos lá, vamos agora tentar, e como é que a gente faz isso? Como é que ele consegue traçar o meu perfil? Galera, na boa, a prova do Enem, ela tenta acabar, né, ou diminuir ao máximo com a ideia do chute. Na verdade, não é que acabe, ela permite o chute, e se você chutar e acertar, você vai ganhar pontos. Mas, será que é justo a pessoa que fez uma questão sabendo e acerta ganhar a mesma pontuação da pessoa que não sabia, chutou e acertou? Isso é justo? Não, né? Porque assim, as outras formas que você conhece de avaliação não fazem essa distinção. Né? Por exemplo, você conhecia o quê? No nosso colégio, 10 questões, acertou 8 é 8. O cara acertou 7 é 7, não é isso? E o cara que tirou 8 está melhor que o cara que tirou 7, não tem erro. Você tinha talvez aqueles concursos públicos, que é mó desespero, que você erra uma, anula uma certa. Essa é muito ruim, né? Aquele caraca, pá de inciso, chuto no chuto, meu Deus. E aí, né? Essa é ruim. Tem uma outra que você talvez conheça também, que é desvio padrão, né? As questões que mais acertaram é mais fácil, vale menos. A questão que mais erraram é mais difícil, vale mais. Chama-se desvio padrão. Nenhuma dessas é usada pela TRI. Como é que funciona a TRI, então? Vamos lá. Eu vou colocar um universo de 5 questões. Tudo bem? Não são 5. São 45 de cada área do conhecimento. E por isso tinha que ser 50. O governo queria 50, a gente brigou com a 45. Quanto maior o número de questões para ele te testando, mais próximo ele chega de um número correto. Perfeito? O seu perfil. Vamos fingir que eu tenho 5 questões de matemática aqui. Essa é fácil, essa é fácil, essa é média, essa é difícil. Já está definido, não chegou na prova definido? Chegou definido, você não sabe, mas já está definido. Tá bom.
E aí, olha lá, eu sou de história, vou fazer essa prova, vou fazer essas 5 questões. Gente, qual é a chance de eu me dar bem nessa prova de matemática? Não, pode falar, não fica vergonhada não. Qual é a chance? É zero, né? Tudo bem, eu fiz economia por 3 anos, mas mesmo assim, não adianta, falei para impressionar, é zero. Tudo bem, eu vou me ferrar. Eu vou acertar a primeira, porque a primeira é mais fácil, e eu também não sou. Né? Por favor, me ajuda, né? Não é assim, vai acertar, melhor assim, vai acertar assim. Tá, não, eu vou acertar a primeira eu acerto. A segunda, eu vou errar. A terceira, eu vou errar. A quarta, eu vou errar. E a quinta, eu acerto. Turma, queridos, prezados, né? Porque eu faltou meu aluno, né? Então, prezados, qual é a probabilidade de eu saber isso aqui? Né? Não digo zero, às vezes é uma questãozinha que eu isso eu lembro. Zero, não vai. O computador vai entender que eu fiz o quê? Chutei. Aí, quem é professor de matemática aí? Matemática, né? Aí, qual é o seu nome? Almir? Almeida. O Almeida vai fazer a mesma prova que eu. Gente, o Almeida vai rir de mim primeiro. Né? E vai pegar a prova, vai acertar a primeira, vai acertar a segunda, vai acertar a terceira, vai acertar a quarta, vai acertar a quinta. Eu e Almeida acertamos a mesma questão. Eu mereço ganhar a mesma pontuação que ele? Por essa questão? Não. E não vou. Porque o computador vai entender que o Almeida, porque ele acertou essa, ele sabia aquilo. Ele vai entender que eu, como errei essa, que eu chutei. Eu vou ganhar ponto, mas vai ser aplicado na minha questão e na dele um coeficiente. Na minha, possivelmente, é 0,2. Eu vou ganhar 20% dessa questão que eu acertei. E ele vai ganhar quanto? Vai ganhar 100%. Isso é a TRI na prática. É justo ou não é justo? Então, por isso, hoje, eu confesso que eu fico mais feliz com a TRI. Né? Antigamente, eu ficava assim, cara, que absurdo. Eu não tenho como saber. Realmente, a gente não tem como calcular aquela nota final. É o computador que vai fazer. Tá? Mas, de certa forma, é uma coisa que ajuda muito no sentido. A TRI ideal, vamos falar agora sobre perguntas frequentes. A TRI ideal seria feita no computador online. E conforme você fizesse uma questão, se você acertasse ou errasse, ela te geraria uma outra questão, de acordo com a tua resposta. Aí é perfeito, vai gerando teu perfil, né? Aí gera uma, se acerta, ele gera outra, mais difícil. Aí se acerta, gera outra. Aí você erra, ele faz uma igual com a mesma habilidade, vê se você não sabia mesmo ou se você só se confundiu. Aí você errou de novo, ele para ali. Aí ele vai testar outra habilidade. E cada um faz uma prova diferente. Isso é o ideal da TRI, né? Mas não é assim, não dá, tem que ser uma prova escrita, então por isso uma prova de 180 questões, para eles terem margem para fazer. Outra pergunta frequente. Eu já ouvi dizer que por causa dos distratores, né, eu tenho 5 opções, uma é certa, as outras 4 são erradas, né? Então, no caso do Enem, erradas. Né? No caso da TRI perfeita, quando é aplicada nos Estados Unidos, em alguns exames, na Inglaterra, na França, não é uma peculiaridade nossa. O que acontece? Cada uma tem um peso diferente. Mesmo errando, você tem uma pontuação maior ou menor. Por que isso? O gabarito é A. Mas digamos que a B e a C, eles têm uma resposta que tem um sentido, se aproxima da resposta, mas não é a resposta. E a D e a E não tem nada a ver. Aquela opção que ela estava malucão, né? Nem olhou, nem leu. Então, obviamente, quem marca essas tem uma pontuação diferente, quem marca essas. Na nossa TRI isso não acontece. Então aqui a gente só tem certo e errado. Fiquem tranquilos quanto a isso. Porque às vezes o aluno, por que eu estou te falando isso? Às vezes fica assim, cara, que eu não sei, mas eu vou me preocupar em tentar uma menos... Não. Para ganhar tempo, meu amigo, não sabe mesmo, tem certeza que não sabe? Chuta e parte para outra. A gente vai ver por que isso. Tudo bem? E esse é um cuidado que você tem que ter também. Eu já ouvi colegas falando assim dos alunos. Gente, se a prova fica do fácil para o difícil, e as difíceis valem mais, faz a prova de trás para frente. Alguém já ouviu isso? Cara, isso é um grande erro. Isso é um absurdo. Porque as últimas são mais difíceis, só vão valer mais se você tiver o quê? Acertado as primeiras. E aí o que pode acontecer? Você vai fazer, vai até acertar. Vai acertando as mais difíceis, quando chegar lá na frente, por algum motivo você não teve tempo e teve que chutar. Isso acontece muito na prova do Enem, a gente vai falar sobre isso. Aí você chuta as fáceis. O que aconteceu com você? Perdeu ponto pra caramba. Entende? Então, meus amigos, primeiro, vamos lá, dica para os alunos, pragmatismo. Façam a prova na ordem que o Enem oferece. Estou falando dentro da área do conhecimento. Claro que você pode escolher, chegou no sábado, você tem ciências, né, da natureza e ciências humanas. Eu, obviamente, escolheria fazer qual primeiro, turma? Ciências humanas. Por que isso? Porque eu vou primeiro fazer mais rápido,
Né? Segundo, eu vou acertar as questões, vai levar minha autoestima, ó, bum, lá no alto. Aí eu vou ficar feliz, caraca, tô acertando o céu. Né? Depois eu vou fazendo ali, ficando felizão. E aí quando chega na natureza, física, química, biologia, né? Eu vou o quê? Eu vou fazendo, já fiz meu papel, agora que eu vou tentar só, vamos lá, vamos ver. Né? Sempre concentrado, sempre focado. Então, vai na ordem que eles te oferecem. Isso tem um sentido, tem uma linha de raciocínio. Tá bom? Aquilo não é aleatório, aquilo não é embaralhado pelo computador. Tudo bem? Beleza? Então eu acho que é por aí. Deu para entender um pouquinho melhor? Até aí deu para a gente, né, passar um pouco desse momento? Então, eu acho que... Né, E outra coisa também, né? O fato de você não ter essa coisa dos distratores faz com que a prova do Enem não seja uma prova interdisciplinar. Isso é um grande mito, né? Já falou, o Enem é interdisciplinar. Ele não é interdisciplinar. Por que ele não é interdisciplinar? Porque eu não posso cobrar duas habilidades na mesma questão. Porque se eu cobro duas habilidades na mesma questão e você erra, e eu só posso te dar ponto pelo acerto, eu não tenho como saber qual das duas habilidades você não sabia. E eu preciso mapear você. Eu preciso saber que das 120 habilidades da prova, né, das 4 áreas de conhecimento, eu preciso saber qual você sabe, qual você tem e qual você não tem. Então, se eu boto duas habilidades numa questão, uma habilidade de história e de geografia na prova de humanas, você erra e não tem como saber. Então não existe. O que existe é diálogo entre as disciplinas. Vou mostrar hoje uma questão que fala sobre isso. Começa falando sobre um índio que pescava e fala, caraca, história. Aí você pega uma questão de física. Como aquela questão que o pessoal de linguagem deve lembrar, que era um cartaz, uma propaganda sobre o combate ao dengue. E, na verdade, é uma questão de linguística, né? Era para só você entender a mensagem que tinha no cartaz. Então, elas dialogam, mas não é interdisciplinar. Só tem uma prova dentro do Enem que é realmente interdisciplinar. Que prova é essa? A prova de redação. A prova de redação tem que assumir. Quem é a sua geração aqui, por favor, levanta a mão. Opa, tem na minha frente aqui, né? Legal. A prova de redação é, parabéns, professores, a prova de redação é a prova mais importante do exame. Por vários motivos, tá? Primeiro, né, não vou dar o primeiro não, é mais vários motivos, porque no desempate é essa nota que é levada em consideração primeiro, mas não é só por isso não. O mais importante, é a única prova do Enem que pode atingir a nota 1000. É a única. Claro que não, teacher. Se eu gabaritar matemática, fizer 45, eu ganho 1000. Não ganha. Mesmo jeito que se você zerar matemática, você também não ganha 0. E eu não tenho disso nada. E de novo, vou ter que voltar um pouquinho. O governo estabelece uma média. O governo quer que no final, depois de todos os resultados, a média em todas as áreas de conhecimento seja 500. É isso, foi definido, 500. Não tem nem qual é a ideia de média, né? Somar todos os resultados, dividir pelo número de candidatos, tem que dar 500. Isso significa que só se eu e ela, como é seu nome? Dominique, toca aí, Dominique. Show de. Se o Dominique fizermos a prova só nós dois, ela acertou 120, eu acertei 110. Para ficar em 500 exatamente, ela vai ficar com uma nota lá acima do 500 e eu abaixo. Se ela tirar 1000, quanto eu tenho que tirar? 0. Para a gente ficar na média, 500. Mesmo que a nossa diferença tenha sido pequena, ela vai ficar com 1000, eu vou ficar com 0. Porque a média final tem que ser 500. Óbvio que isso não precisa ser 1000 e 0, porque são 7.200.000 pessoas fazendo a prova. Então, gente, o que acontece? São muitos conceitos. Então, claro, pensa comigo, para ficar no 500, qual é a prova, esquece a redação agora, qual é a prova que tem mais chance de chegar perto do 1000? Aquela onde vários alunos ficarem mais perto do 0. Qual é a prova, então, que chega mais longe? Matemática, sempre. Né? Almeida, né? Almeida, a galera vai muito mal em matemática, não vai? Então as notas matemáticas se aproximam muito lá do 200, né? 250. Então por isso, ano passado, a nota máxima maior foi de matemática, foi 900 e alguma coisa, 920, 915. Se pegar a nota de humanas, acho que foi 800 e pouco, 700 e tal. Então você não tira 1000 em nenhuma área do conhecimento, a não ser na prova de redação. Então por isso redação acaba sendo pra gente a prova mais importante. Né? A prova aí que todo mundo tem que ter uma atenção especial, por isso eu vou falar só dela no final. Tudo bem? Só apresentei a redação pra gente aí. Bom, outra coisa importante, eixos cognitivos, que eu vou falar também agora, e conteúdo a partir de habilidades e competências. Galera, aqui é outra coisa que me incomodou. Como assim habilidade e competência? Cara, que loucura, né?
E o conteúdo programático? Embora a gente ainda use, eu uso também conteúdo programático, ele foi substituído. Na cabeça do Enem, na lógica do Enem, o conteúdo programático básico foi substituído por um conjunto de habilidades. Como eu falei para vocês, cada área do conhecimento tem 30 habilidades exploradas pela prova do Enem, dando um total de 120 habilidades que o aluno tem que ter. Eu posso dizer que com isso algumas matérias não vão mais aparecer no Enem? Posso, mas é difícil, é perigoso eu fazer isso. Não, isso não quer mais no Enem não, isso é muito perigoso. Sei lá, né? Eu prefiro